Ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira, hashtag sextou com aula de história, tá? E nessa aula de história a gente vai falar um pouquinho sobre os jesuítas. Por isso eu vou pedir para vocês abrirem a apostila lá na página 91, tá? Aula no textinho que vai estar falando sobre os jesuítas, ok? Então vamos lá. Os jesuítas, um importante grupo que também veio para o Brasil nessa época foi os jesuítas, tá? Os jesuítas, eles eram religiosos da Companhia de Jesus. Eles vinham com a missão de catequizar a população indígena e educar os filhos de colonos dentro da fé católica. Então, olha só. Está dizendo, né, que os jesuítas, eles eram um grupo de pessoas religiosas, né, pelo nome já diz, jesuítas, né, e eles pertenciam à Companhia de Jesus. Tio Lucas, o que é a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que tinha como objetivo difundir a fé católica nos territórios colonizados pelos europeus. Então a Companhia de Jesus, tá, era uma ordem de cunho religioso, onde eles tinham o objetivo, né, de espalhar, de difundir a fé católica, o catolicismo, no território, né, que estava sendo colonizado pelos europeus. Um desses territórios que estava sendo colonizados pelos europeus, em especial pelos portugueses, era o território brasileiro, tá? Então os jesuítas, que eram religiosos da Companhia de Jesus, eles vieram para o Brasil com a missão, com o objetivo de catequizar a população indígena. Catequizar era ensinar a religião católica para os povos indígenas. Então o objetivo dos jesuítas, né, um dos objetivos era ensinar o catolicismo, ensinar a fé católica para os indígenas que viviam aqui no Brasil. Além disso, eles também tinham a missão de educar os filhos de colonos dentro da fé católica. Então, os dois objetivos dos jesuítas eram catequizar, né, ensinar a religião católica para os povos indígenas e educar os filhos dos colonos, os filhos dos portugueses, né, de acordo com os princípios católicos. Beleza? Continuando. Com esse propósito, em 1549, o padre Manuel da Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus chegaram à Bahia, tá? Então, no ano de 1549, o padre Manuel da Nóbrega e as outras pessoas, né, que eram membros da Companhia de Jesus, eles vão estar chegando à Bahia. A partir de então, os jesuítas construíram um sistema de missões, também conhecidas como aldeamentos, que se distribuiu ao longo de grande parte do território brasileiro, de Pernambuco a São Vicente. Vamos ver o que são missões? Missões são aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas. Lá, indígenas de diferentes tribos viviam juntos para aprender a fé católica e os costumes dos europeus. Os jesuítas também protegiam os indígenas contra os colonos que desejavam submetê-los ao trabalho forçado. Então, olha só, né, a partir, né, do momento em que os jesuítas eles chegam ao Brasil, eles vão construir o sistema de missões. Esse sistema de missões, eles eram aldeamentos, né, era uma aldeia formada pelos jesuítas, e nessas aldeias, né, nessas missões, era para onde eles levavam os indígenas, e lá nesse aldeamento, nessas missões, era onde os jesuítas eles iam catequizar, eles iam ensinar os indígenas a fé católica, tá? Então missões é para onde os indígenas missões é para onde os jesuítas levavam os indígenas, tá? Para aprender a fé católica, tá? As missões é como se fosse um aldeamento. Além disso, além de nas missões os indígenas aprenderem a fé católica, lá os jesuítas também protegiam os povos indígenas dos colonos que queriam, né, submeter os indígenas ao trabalho escravo, ok?
Bom, dando sequência, né, lá na página 92, a gente pode ver uma imagem, tá? Obra de Antônio Parreiras, produzida no século XIX. Ela representa uma missão jesuíta na capitania de São Vicente, no período colonial. Então essa imagem, né, que foi feita pelo Antônio Parreira, lá no século XIX, ela está representando como que era uma missão jesuíta, como que era um aldeamento jesuíta, né, tá? E olha só, a gente pode ver que aqui, né, há um padre jesuíta e ao redor dele, né, há indígenas, tá? Olha só, vamos ler esse post-it que é importante. Lembre-se de que, naquele momento, a colônia portuguesa não ocupava todo o território que hoje é o Brasil. Ao longo dos séculos, porém, os jesuítas chegaram a várias outras regiões. Os jesuítas, né, eles vão se distribuir por vários locais do território brasileiro, tá? Se a gente olhar, né, esse mapinha que está na página 92, olha só. As missões religiosas. Áreas de atuação dos jesuítas entre 1554 e 1607. Então, tudo onde está, né, essa cruzinha é onde, né, eram as áreas de atuação dos jesuítas entre os anos de 1554 e 1607. Então, olha só, eles estavam aqui ao norte do Maranhão, aqui no Ceará, em Pernambuco, Baía de Todos os Santos, em Ilhéus, em Porto Seguro, no Espírito Santo, né, no Rio de Janeiro, novamente aqui no Espírito Santo. Então, né, tudo aí onde tá, né, essas cruzinhas, era onde estavam as missões religiosas dos jesuítas, tá? Então percebam que elas estão bem espalhadas pelo território brasileiro, tá? E lembrando, tá, que naquele período predominava o Tratado de Tordesilhas. Olha só, então a gente já viu, né, por enquanto, que os jesuítas eles eram religiosos ligados à Companhia de Jesus e o objetivo deles, né, era catequizar, ou seja, ensinar a religião católica para os povos indígenas e educar os filhos dos colonos dentro da fé católica. Os jesuítas, tá, eles vão chegar no Brasil em 1549, tá? O padre Manuel da Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus, eles vão chegar até a Bahia. Os jesuítas, né, eles vão construir o sistema de missões. O sistema de missões eram aldeias para onde eles levavam os povos indígenas e nessas aldeias eles ensinavam a fé católica para os povos indígenas. Beleza? Bom, e vale lembrar, né, que as missões elas eram espalhadas por todo o território brasileiro, né, que eles conheciam naquele momento. Dando sequência, olha só. Contudo, a maior concentração de jesuítas estava na capitania de São Vicente. Foi nas terras dessa capitania que os padres fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, uma base para desenvolver seu trabalho junto à população local e para difundir a fé católica. Então, a maior concentração local onde estava, né, concentrado o maior número de jesuítas e o maior número de missões, né, de aldeias, era na capitania de São Vicente. E lá na capitania de São Vicente, os padres jesuítas, eles vão fundar o Colégio São Paulo de Piratininga, tá? No Colégio São Paulo de Piratininga, que eles fundam, vai ser lá que eles vão desenvolver o seu trabalho junto com a população, né, da capitania de São Vicente, e lá que eles vão difundir, que eles vão espalhar a fé católica, principalmente para os povos indígenas. Olha só. No Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram um colégio ao redor do qual nasce o povoado que deu origem à cidade de São Paulo. Então, olha só que interessante, no dia 25 de janeiro de 1554, os jesuítas, né, o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, eles vão fundar o colégio, né,
vão fundar o colégio, que ao redor desse colégio vai nascer um povoado, e esse povoado vai dar origem à cidade de São Paulo que a gente conhece hoje, tá? Veja como o artista Oscar Pereira da Silva imaginou e retratou no início do século XX a primeira missa rezada no colégio, tá? Então essa pintura, né, de Oscar Pereira da Silva, ela foi produzida em 1906 e ela representa a visão do artista sobre a primeira missa rezada, né, em São Paulo, de Piratininga, que vai marcar, né, a fundação do povoado, que mais tarde esse povoado vai se tornar a cidade de São Paulo que a gente conhece hoje. Dando sequência, né, à leitura do texto, obviamente, jesuítas e indígenas tinham culturas muito diferentes. Então vale lembrar que os jesuítas eles eram europeus e os indígenas, né, estavam no território que hoje a gente conhece como Brasil. E eles tinham culturas muito diferentes um dos outros, né? Além de não falar a mesma língua. Então, além deles não falarem a mesma língua, eles tinham culturas muito diferentes um dos outros. Mas alguns padres da Companhia de Jesus se dedicaram a educar os índios de acordo com a sua cultura e religião, criando diferentes métodos para se aproximar e ganhar a confiança dos povos nativos. Então, por conta desse distanciamento cultural, né, dos indígenas e dos jesuítas, vale lembrar, né, vale reforçar que tanto que os indígenas e os jesuítas eles tinham culturas totalmente diferentes uns dos outros, os padres jesuítas, que tinham como objetivo catequizar, ensinar a fé católica aos povos indígenas, eles vão criar diferentes métodos, né, elaborar diferentes estratégias para eles se aproximarem dos indígenas e ganhar a confiança dos povos indígenas. Olha só, o padre José de Anchieta, por exemplo, ele aprendeu tupi-guarani e até escreveu um dicionário dessa língua, tá? Então, o padre José de Anchieta ele vai aprender a falar tupi-guarani, que era a língua falada pela maior parte dos indígenas naquele período, e ele vai escrever até um dicionário, né, em tupi-guarani. Já o padre Bernardo de Nantes, por sua vez, ele escreveu Catecismo Índico da Língua Cariris, um livro de instruções sobre a religião católica, tá? Então, olha só, aqui a escrita do mesmo trecho da imagem ao lado na linguagem atual. Ensino de Deus como Criador de tudo. Pergunta: quem é que fez o céu e a terra e as outras criaturas? Resposta: foi Deus. Depois tem outra pergunta: para quem fez isto? A resposta: para nós. E mais uma pergunta: e quem nos fez? Tá? Então olha só, né? Esse trechinho aqui é desse livro que foi escrito, né, pelo padre Bernardo de Nantes, aonde vai dar instruções sobre a religião católica. Então olha só, os padres jesuítas, eles vão usar diferentes métodos para se aproximar, para ganhar a confiança dos indígenas, para que eles pudessem, né, ensinar aos povos indígenas a religião católica. Apesar da dedicação e do empenho dos jesuítas nesses ensinamentos, as organizações e culturas indígenas não eram respeitadas. Os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes e que, por isso, deveriam ser convertidos ao catolicismo para adquirir os mesmos hábitos dos europeus. Então, por mais que os jesuítas, eles estavam, né, se empenhando, se dedicando para que eles pudessem ensinar aos povos indígenas a fé católica, a religião católica, isso era uma grande falta de respeito com os povos indígenas, porque os povos indígenas eles já tinham a sua própria cultura, tá? Eles já tinham a sua própria religião. Então, os povos jesuítas eles não vão respeitar os povos indígenas. Tá? Então, por mais que eles façam diferentes estratégias, diferentes métodos de ensinar o catolicismo aos indígenas, eles não estão respeitando a população indígena, porque eles vão estar impondo uma religião na qual os indígenas eles não acreditavam. Eles acreditavam, né, na sua própria religião.
Então, né, os jesuítas, eles achavam que os índios, eles não levavam eles levavam uma vida, né, cheia de maus costumes e que por isso, né, eles deveriam ser convertidos ao catolicismo para que eles pudessem adquirir bons hábitos. Tá? Então, quando os povos jesuítas eles né, estão com esse intuito de converter os povos indígenas ao catolicismo, eles não estão respeitando a cultura dos indígenas, ok? Bom, após ler esse textinho, vocês vão responder, vocês vão fazer a atividade 3, tá? Em cada item vocês vão assinalar a alternativa correta. Então vocês vão ler, né, a letra A e as alternativas da letra A letra B e as alternativas da letra B, e assim por diante vocês vão assinalar as respostas corretas. Além disso, no número 2, vocês vão fazer o seguinte: vamos conhecer como poderia ser organizada uma missão jesuítica. Para isso, recorte as peças do anexo e monte o quebra-cabeça no espaço a seguir. Então, vocês vão recortar as peças que estão lá no anexo, no final da apostila, tá? E vocês vão ver que esse anexo, ele vai ter um formato de quebra-cabeça, tá? E aí vocês vão montar esse quebra-cabeça, né, e vão no espaço aqui a seguir, tá? Então vocês vão lá, recortem o anexo, tomem cuidado, tá? Porque vocês vão ver que ele é um quebra-cabeça mesmo, e tomem cuidado para montar nos espaços a seguir. Após fazer isso, né, agora que você já montou o quebra-cabeça, leia as legendas a seguir que explicam como poderiam ser organizadas as missões. Anote em cada quadradinho em branco o número da legenda que explica a ilustração. Então vocês vão ver no anexo, né, que vai ter um quadradinho em branco. E aqui vocês vão ver algumas legendas, né? E por conta disso, né, por conta dessas legendas aqui que vocês vão ver, vocês vão colocar no quadradinho qual legenda, né, que corresponde àquele quadradinho, certo? E para finalizar a aula de hoje, né, vocês vão lá no Em Casa, vocês vão responder o exercício número 2 e o exercício número 3. Tá? A exploração do trabalho indígena ocorria basicamente de duas formas. Letra A. Os chefes indígenas recebiam ferramentas, espelhos e bugigangas e em troca organizavam grupos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Letra B. Os colonos compravam cativos aprisionando-os nas guerras entre tribos rivais. Na folha que seu professor entregara, faça uma ilustração para cada uma dessas situações. Infelizmente, a gente não está junto para mim poder entregar, né, essas folhas para vocês. Então, vocês podem estar realizando essa atividade no próprio caderno de história de vocês, tá? E aí vocês me mandam uma foto depois. Pode ser pelo ClassApp ou pode ser pelo meu WhatsApp, tá? E também depois vocês podem me mostrar na nossa aula ao vivo a ilustração que vocês fizeram. E por fim, encontre no diagrama o que se pede. Então, no caça-palavras abaixo, vocês vão encontrar, né, as palavrinhas de acordo com as frases. Certo, pessoal? Então, essa vai ser a nossa aula de história, né, dessa sexta-feira. A gente está sextando, né, sextando com aula de história. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham entendido, tá, o conteúdo de hoje. Caso ficou alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, anota na apostila, anota num post-it, anota no caderno e na nossa aula ao vivo a gente tira todas essas dúvidas. Beleza, quarto ano? Então até mais tarde na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!